O tecido adiposo possui funções conhecidas há muito tempo, como auxiliar na preservação do calor, no estoque de energia e na absorção de impactos, protegendo os órgãos vitais do corpo. Porém, em 1994, a descoberta da leptina mudou completamente a maneira que o tecido adiposo é visto, e chamou ainda mais atenção para os riscos da obesidade. Vamos entender melhor o porquê dessas mudanças? Meu nome é Guilherme Pisol, sou aluno do curso de Educação Física e integrante do Programa de Monitoria de Graduação do Departamento de Educação Física da UFMG. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações sobre a inflamação do tecido adiposo. As adipocinas são um grupo de peptídeos, e falaremos mais delas nesse vídeo. E são elas que dão ao tecido adiposo a característica de um órgão endócrino, pois elas influenciam no funcionamento de diversos outros órgãos. As adipocinas são, em resumo, citocinas produzidas pelo tecido adiposo. Além do papel que as adipocinas possuem nas doenças metabólicas, que discutiremos adiante, a descoberta delas ajudou a entender o próprio funcionamento do tecido adiposo em condições normais. Após a ingestão de alimentos, os níveis de leptina aumentam na circulação. O efeito principal do peptídeo é indicar a saciedade. Quando há uma situação de balanço energético positivo prolongado, ou seja, quando diariamente a quantidade de energia ingerida é maior do que a energia gasta, as adipocinas entram em ação para tentar restabelecer a homeostase. Para isso, geram a sensação de saciedade, para reduzir a ingestão de alimentos, e estimulam o gasto energético por meio da termogênese. Alteram o metabolismo da glicose e dos lipídios, e estimulam o aumento do tamanho do tecido adiposo para acomodar a energia excedente. Quando esses mecanismos não são capazes de retornar à homeostase, e ocorre um aumento descontrolado do tecido adiposo, o corpo entra numa condição de desequilíbrio metabólico e a obesidade poderá se instalar. Os fatores envolvidos e as principais consequências é o que discutiremos a seguir. Uma das consequências a partir do aumento exacerbado de deposição de gordura corporal e da obesidade é o nível desregulado de adipocinas na corrente sanguínea. Essas adipocinas são secretadas por células do tecido adiposo e possuem ação em diversos outros órgãos. Quando falamos em tecido adiposo, a principal célula que nos vem à cabeça é o adipócito, que é uma célula especializada no armazenamento dos lipídios, e que também é responsável por liberar adipocinas, como a leptina, a adiponectina e a IL-6. Entretanto, os adipócitos não são as únicas células presentes nesse tecido. Existem outras também que contribuem nas funções endócrinas. Os pré-adipócitos, que como o nome sugere, são precursores dos adipócitos, têm sua expressão aumentada na obesidade e são responsáveis por liberar adipocinas pró-inflamatórias, como a IL-6. Além da IL-6, há um fator liberado exclusivamente por essa célula que dificulta a adipogênese, que é um risco, pois atrapalha o armazenamento de lipídios e, consequentemente, aumenta a quantidade de ácidos graxos livres na circulação. As células dendríticas, por sua vez, recebem sinais externos, como os níveis de ácidos graxos livres e a adiponectina, e além de liberar citocinas em resposta, também age iniciando a resposta das células T. Já estas estão presentes no tecido adiposo e possuem funções anti-inflamatórias. Mas o tipo de célula T que é encontrada em situações normais são as conhecidas como Treg, de reguladoras mesmo. Porém, na inflamação, há a redução de Treg e o aumento de formas pró-inflamatórias das células T. Um grande papel dessas células na inflamação é o grande aumento da infiltração de macrófagos no tecido adiposo. Os macrófagos são os maiores responsáveis pela manutenção do estado inflamatório durante a obesidade. Originalmente, o tecido adiposo possui uma grande quantidade de macrófagos do tipo M2, que liberam principalmente citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10 e a IL-1RA. A IL-1RA são os antagonistas dos receptores de IL-1-beta, ou seja, IL-1RA inibe os efeitos da IL-1-beta, que é pró-inflamatória. A partir dos estímulos gerados na obesidade, como por exemplo a ação das células T, há alteração da característica dos macrófagos, com a redução de M2 e o aumento de M1, que por sua vez é responsável por liberar diversas adipocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e o TNF-alfa. Ainda não há um consenso sobre a causa que leva ao início da resposta inflamatória na obesidade, pois existem vários mecanismos que parecem estar associados, e além do mais, podem haver inclusive interações entre as causas. Eu separei alguns dos chamados gatilhos da inflamação do tecido adiposo para apresentar para vocês.
Um gatilho que vem sendo apontado é a maior presença de lipopolissacarídeos na corrente sanguínea. Esse aumento do nível vem da maior permeabilidade do intestino que ocorre na obesidade. Com isso, os lipopolissacarídeos produzidos por bactérias intestinais têm mais facilidade de entrar na corrente sanguínea e, com isso, desencadear uma resposta inflamatória. Outra alteração que pode levar à inflamação é o grande aumento do nível de ácidos graxos livres, sem que haja a oxidação dos mesmos. Esses ácidos graxos se ligam a receptores que levam à ativação de uma cadeia de sinalização que ocasiona a liberação de quimiocinas e, com isso, aumentam a infiltração de macrófagos M1, como expliquei anteriormente. A morte dos adipócitos também é apontada como um gatilho para a inflamação. Adipócitos mortos, ou que estão morrendo, liberam um tipo de proteína que se ligam a receptores de outros adipócitos e a sinalização gerada por essa proteína aumenta a expressão de quimiocinas que também agem recrutando macrófagos da corrente sanguínea. Outros dois mecanismos estão relacionados à expansão do tecido adiposo. O primeiro é o estresse mecânico, que resulta na maior liberação de proteínas tipo ROA e ROC, que, ao se ligarem em receptores dos adipócitos, levam a maior expressão das adipocinas. O segundo diz respeito à hipóxia, ou seja, a redução do nível de oxigênio no tecido adiposo. O aumento de tamanho do tecido adiposo na obesidade reduz a quantidade de tecido que é irrigado por vasos sanguíneos, que diminui também a perfusão de oxigênio nessas células, que é indicado como um mecanismo possível para o início da inflamação. Esses são os principais gatilhos da inflamação na obesidade. Os mecanismos celulares não são totalmente claros. O que tem sido notado é que, com exceção da morte dos adipócitos, que gera sinalização pela via da NRLP3, os outros gatilhos, de forma direta ou indireta, agem pela via da NF-κ-beta. Essa proteína parece ter um papel central em gerar inflamação durante a obesidade, pois estimula a produção de genes que, por sua vez, aumentam a produção de quimiocinas e citocinas, além de recrutar maior número de células imunes. Até o momento, já conhecemos os principais atores e gatilhos que levam à inflamação da obesidade. Agora vamos conhecer melhor as adipocinas, que são os peptídeos secretados pelo tecido adiposo e responsáveis por gerar o estado inflamatório. A adiponectina é secretada pelo tecido adiposo e, diferentemente da maioria das adipocinas que veremos nesse vídeo, sua secreção possui uma relação negativa com a obesidade, ou seja, maiores acúmulos de gordura no indivíduo reduzem a expressão de adiponectina. A adiponectina possui um forte papel na manutenção da homeostase energética, com efeito sobre o metabolismo de glicose e lipídios. Também é importante em melhorar a sensibilidade à insulina, além de um efeito protetivo nos vasos sanguíneos, dificultando a produção de placas de ateroma, consequentemente reduzindo o risco de aterosclerose e problemas vasculares. Como a adiponectina possui diversos efeitos protetivos, como citados acima, inclusive em tentar combater a obesidade, a administração dessa adipocina ou de algo que aumentasse sua produção poderia ser uma opção para tratamento. Inclusive, já se obtiveram resultados interessantes em modelos animais, porém, em humanos não se mostrou tão eficiente e ainda demonstrou riscos cardíacos a partir da utilização desse tratamento. O fator de necrose tumoral, que chamaremos aqui de TNF-alfa, é uma adipocina secretada pelo tecido adiposo. Entretanto, apesar de também ser secretadas pelos adipócitos, a principal fonte de TNF-alfa são os macrófagos do tipo M1. Como já discutimos mais no início desse vídeo, na obesidade há uma maior infiltração de macrófagos M1 no tecido adiposo e, portanto, há também o aumento da liberação de TNF-alfa. TNF-alfa possui influência direta na resistência à insulina do próprio tecido adiposo. Além de estimular a lipólise, liberando mais ácidos graxos livres na circulação, desencadeando a resistência da insulina em outros tecidos, como o fígado e músculo esquelético. Além de aumentar o risco de aterosclerose, pois leva a alterações que matam por apoptose células endoteliais, comprometendo a parede dos vasos sanguíneos. Além dos efeitos diretos já comentados, outro ponto importante do papel da TNF-alfa na obesidade é o fato de ser conhecido por orquestrar a inflamação, pois os níveis elevados dessa adipocina estimulam a produção de outras citocinas pró-inflamatórias que amplificam os efeitos no corpo. A leptina é uma das mais importantes citocinas, pois possui um papel marcante no comportamento alimentar dos indivíduos. As concentrações de leptina seguem um ciclo circadiano, ou seja, sofrem variações ao longo de um ciclo de 24 horas. Suas maiores concentrações são encontradas após as refeições,
influenciando a saciedade para cessar a ingestão de alimentos, e ainda age aumentando o gasto energético. Ela possui uma correlação positiva com a massa de gordura corporal, aumentando em indivíduos obesos em relação a indivíduos magros. A princípio, maiores concentrações de leptina são importantes para frear a obesidade, pois os efeitos descritos acima auxiliam na perda de peso. Entretanto, há um fator determinante na obesidade que é a resistência à leptina. O que gera essa resistência não está totalmente explicado, mas as proposições são de uma deficiência no transporte da leptina através da barreira hematocefálica, impedindo que chegue ao hipotálamo, onde exerce o controle sobre a saciedade. A deficiência também pode estar na captação ou mesmo na cadeia de sinalização dessa adipocina. Essa resistência é perigosa, pois de certa forma derruba a barreira que contém o desenvolvimento da obesidade, além de impedir que a leptina seja usada como tratamento para reduzir a ingestão de alimentos em obesos, visto que não haveriam efeitos. Em associação à leptina, num estado inflamatório de longo prazo, parece ocorrer a resistência a catecolaminas. As catecolaminas, assim como a leptina, são hormônios conhecidos por funções catabólicas, ou seja, auxiliam no aumento da lipólise e de mecanismos termogênicos para o consumo de energia. As catecolaminas mais conhecidas são a adrenalina e a noradrenalina. A inflamação que ocorre na obesidade atrapalha os mecanismos de sinalização intracelular das catecolaminas. E apesar da maneira como essa resistência acontece não estar tão clara, sabe-se que é mais um fator que influencia no descontrole da obesidade e contribui para tornar os adipócitos ainda menos metabolicamente flexíveis, visto que eles passam a não receber as ações dos hormônios catabólicos, como a leptina e as catecolaminas, ao mesmo tempo que adquire resistência a hormônios anabólicos, como a insulina, o que discutiremos a seguir. Os efeitos isolados de cada uma das citocinas ainda não são muito claros, nem as vias intracelulares por quais elas agem. Isso se deve ao fato de existirem diversas interações entre elas, que por vezes agem dificultando a ação de uma outra adipocina, mas também podem atuar em conjunto, gerando uma resposta mais forte do que qualquer uma delas agindo sozinha. Eu apresentei 3 adipocinas muito importantes, porém, existem diversas outras adipocinas envolvidas no processo de inflamação, como aumentina, resistina, IL-6, IL-1-beta, adipolina e muitas outras. Entretanto, muitas dessas possuem efeitos semelhantes e agonistas aos que já foram apresentados. Então, não vamos entrar em detalhes sobre o papel específico de cada uma. Uma das vias por qual essas citocinas agem é a proteína quinase ativada por AMP, ou AMPK. Essa proteína está muito ligada aos mecanismos de controle da homeostase energética, além de ser a via de ação para alguns efeitos anti-inflamatórios da atividade física, principalmente do exercício aeróbico. Como podemos observar na figura, a liberação de AMPK é regulada por diversos fatores, como a hipoglicemia, os níveis de leptina, de insulina, de adiponectina e outros. E a partir da liberação, a proteína tem efeitos no gasto energético, no metabolismo de ácidos graxos e lipídios, além de outras ações importantes para a manutenção do equilíbrio energético do corpo. Entretanto, essa via é prejudicada pelos efeitos da obesidade, perdendo a regulação dos fatores que eu citei. A outra via é importantíssima, pois ela é o elo que liga a obesidade, a inflamação e a resistência à insulina. A insulina é um hormônio extremamente importante para a homeostase energética do corpo. Uma de suas principais funções no meio intracelular é propiciar a captação de glicose através da translocação de GLUT4 para a membrana da célula. Após a insulina se ligar no seu receptor na membrana da célula, a fosforilação do receptor do substrato de insulina, que vamos chamar aqui de IRS, com tirosina, seguido de outras sinalizações que levam à translocação do GLUT4 à membrana celular, permitindo a entrada de glicose na célula. É exatamente a fosforilação de IRS que é afetada com a inflamação. A cascata de sinalização gerada pela ligação de adipocinas, como a TNF-alfa, nos receptores da membrana, acarreta na fosforilação de IRS em serina e não em tirosina, o que leva à não translocação de GLUT4, impedindo a captação de glicose pela célula, tornando altos os níveis sanguíneos da mesma, sendo um fator de risco importante para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 relacionada à obesidade. Agora que apresentei os principais agentes e mecanismos ligados à inflamação na obesidade, podemos realizar algumas discussões sobre o tema. Como disse muitas vezes durante o vídeo, existem mecanismos que ainda não são claros,
Isso se deve ao fato de ser um tema relativamente recente na ciência, e como há muitas pesquisas se voltando a investigar a inflamação e os seus perigos, conceitos mudam e são descobertos a todo momento. Outro ponto importante é que nós discutimos como a inflamação acontece, mas não falamos muito por que ela acontece. As pesquisas na área têm apontado que a inflamação na obesidade age como uma proteção para os efeitos da ingestão elevada e pouco gasto de calorias. O corpo funciona bem estando em homeostase. Entretanto, as consequências do aumento de peso geralmente acarretam no desequilíbrio do corpo. A inflamação pelo aumento da concentração de lipídios aumenta o tamanho do tecido adiposo, visando impedir que essa gordura se deposite, por exemplo, em outros órgãos, o que seria muito mais perigoso. Porém, com o aumento dos estoques de gordura, partes desse tecido passam a não receber irrigação pelos vasos sanguíneos, gerando hipóxia nesse tecido. Por sua vez, ativa uma cadeia de sinalizações para aumentar a angiogênese e, consequentemente, interromper a hipóxia. Para além, como vimos agora há pouco, a leptina possui um papel central em gerar a saciedade e ainda age em conjunto com outras adipocinas, como a adiponectina, para favorecer mecanismos de termogênese, para aumentar o consumo de calorias, mesmo em repouso, e, consequentemente, reduzir a quantidade de gordura corporal. A própria resistência à insulina tem sido apontada como um efeito protetivo nas células, evitando danos pela captação descontrolada de glicose. Um efeito protetivo importante é a adipogênese, que é a formação de novos adipócitos para armazenar o excesso de gordura, num processo conhecido como a hiperplasia do tecido adiposo. Quando há hiperplasia do tecido adiposo, para se adaptar aos maiores estoques de energia, dizemos que há uma obesidade metabolicamente saudável, pois essa condição não dispara a maioria dos gatilhos apresentados. Portanto, geralmente não ocasiona no estado de inflamação crônica. Entretanto, quando há hipertrofia dos adipócitos, que é o aumento do tamanho das células do tecido adiposo, o estresse gerado dispara os gatilhos que citei, aumenta a proliferação das células imunes e das adipocinas responsáveis pela inflamação, levando a uma obesidade metabolicamente não saudável. Em resumo, o corpo sabe lidar com a inflamação e utiliza ela para tentar reduzir os fatores que levam à obesidade. Entretanto, existe um aspecto comportamental muito forte nessa equação. O aumento no consumo de alimentos altamente calóricos, aliado à baixa procura por atividades físicas, constitui um cenário metabólico em que a inflamação é incapaz de reverter ou até mesmo impedir o avanço da obesidade. Entretanto, o corpo continua tentando e mantém altos níveis de adipocinas por períodos prolongados. Com isso, há a formação de um estado crônico de inflamação. O grande risco da obesidade é manter o corpo por longos períodos em desequilíbrio, aumentando o risco do surgimento de diversas outras doenças, como diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão e danos na parede dos vasos, que são assuntos que discutiremos em outros vídeos. Por fim, um outro assunto que discutiremos no próximo vídeo é a importância da prática de atividades físicas como tratamento não farmacológico para a inflamação crônica. Eu comentei no vídeo que pesquisas vêm sendo feitas para tentar controlar os efeitos inflamatórios da obesidade. Entretanto, isso ainda é complexo, porque, como disse, as adipocinas agem muitas vezes em conjunto, e nem sempre a inflamação está sendo gerada por um gatilho apenas. Sendo assim, os tratamentos são como cobertores curtos, pois não são capazes de cobrir todos os problemas. Por exemplo, um tratamento que consiga reduzir significativamente as concentrações de TNF-alfa não significa tratar a inflamação como um todo, pois os efeitos de outras adipocinas manterão a inflamação crônica no corpo. E essa é a grande vantagem da atividade física. Ela propicia uma proteção sistêmica, ou seja, em diversos aspectos direcionados à redução da inflamação presente nas doenças metabólicas. Mas, como disse, essa parte é assunto para um próximo vídeo. Essas foram as informações que separei para hoje. Ficou alguma dúvida? Tem uma sugestão de tema para um próximo vídeo? Comenta aí embaixo. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e conhecer mais do nosso laboratório. Até mais!